hoje eu e o Henrique, a gente vai contar um pouco para vocês, explicar as características e os tipos de coesão textual. E a gente vai incluir nessa brincadeira uma música muito queridinha, que é a Química de Legião Urbana. Vou começar a falar vocês sobre quem é a banda. A Legião Urbana foi uma das principais bandas do rock brasileiro. Foi fundada em 82, mas o quarteto só ficou completo mesmo em 84. Então começaram as gravações, os primeiros discos foram lançados, e foi um completo sucesso. Todo mundo amava e ainda ama a Legião Urbana. Em 90, infelizmente, o Renato Russo, que era o cantor da banda, ele descobriu que estava com o vírus do HIV, então... E 21 dias depois do lançamento do último álbum, ele infelizmente faleceu. A banda é composta por ele, Renato Russo, Marcelo Bonfá, Dado Vilas Boas e Renato Rocha. A Legião, assim, ela é uma banda que foi e continua sendo muito atual, com as suas críticas, as suas músicas sensíveis. Apesar de ter 4 décadas que foi lançada, continua sendo uma banda extremamente atual. Começar, a gente vai analisar a música Química da Legião Urbana, que foi composta pelo Renato Russo mesmo, mas quando ele ainda estava em outra banda que chamava Elé. A música representa a fase da adolescência, onde o adolescente está sendo impulsionado para aquela vida adulta, aquela vida de responsabilidade, de ter que passar no vestibular para ter um futuro. E o jovem, né, a maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas que passam por esse ritual, não querem curtir, querem aproveitar enquanto podem, mas a gente sabe que é necessário, para você garantir um futuro, você tem que fazer o vestibular e passar por ele. E a canção foi gravada oficialmente em 87, no terceiro álbum da banda. E, enfim, embora tenha 4 décadas, continua sendo extremamente atual, como eu já disse. Todos os brasileiros têm que passar por isso, ou pelo menos a maioria. A coesão, o que que é? É a ligação harmônica entre os vocábulos, né, as palavras do texto, de um determinado texto. Mas a coesão, ela tá ligada à ideia de microtexto. Então, ela não está muito preocupada se o texto inteiro faz sentido, porque seria coerência. É a ligação harmônica entre os pequenos elementos do texto. Então, uma palavra com outra, essas relações de sentidos que provocam uma sequência lógica e um texto compreensível e com interpretação clara, né? A lógica na coesão é muito importante. E isso é realizado por meio de palavras que nós chamamos de elementos coesivos. Então, preposições, artigos, conjunções, pronomes e organizadores textuais. Então, a gente pode resumir a coesão em uma frase bem poética. Então, seria a arte de conseguir transmitir uma mensagem em pequenos fragmentos, como eu disse, microtexto, num espaço limitado de texto com concisão, clareza e personalidade. O primeiro tipo de coesão que a gente vai trabalhar aqui é a recorrencial. O que é coesão recorrencial? É quando você, por meio da repetição exacerbada de alguma expressão ou palavra, você quer reiterar o sentido daquilo no texto. Então, por exemplo, em dois trechos da música, ele diz: Eu odeio química, química, química. Nesse trecho, ele está reforçando o ódio dele pela matéria química. E no segundo, a gente tem aqui como exemplo: Você tem que passar no vestibular, você tem que passar no vestibular, você tem que passar no vestibular. Que ele está querendo dizer com essa repetição exagerada dessa mesma frase? Ele está querendo expressar o ódio dele por aquilo. Ele está querendo reforçar para quem está ouvindo aquela música que ele está sofrendo aquela pressão, ele não queria estar fazendo aquilo, enfim, é basicamente isso. Agora eu vou iniciar a coesão sequencial na música, que a coesão sequencial é aquela coesão em que a gente traz uma sequência lógica dos fatos e acontecimentos de um texto. Então aqui eu trouxe 2 trechos, o primeiro é esse, né? Estou trancado em casa, não posso sair, papai já disse que tem que passar. Tem música que eu não posso mais ouvir e assim eu não posso nem me concentrar. O que traz a sequência lógica de acontecimentos nesse trecho? Primeiro, os tempos verbais. Então a gente tem o presente e o pretérito, isso traz pra gente uma lógica de progressão temporal. E também a divisão em versos. Então, como você tem versos, ele traz uma lógica, uma ordem do que aconteceu. No segundo trecho, você também tem essa questão da ordem por conta dos versos. Eu vou fazer a leitura aqui rapidinho com a gente, para você entender melhor. Então, ter carro do ano, TV a cores, pagar imposto, ter pistolão, ter filhos na escola, férias na Europa, conta bancária, comprar feijão. Então, além dessa divisão em versos que traz uma ordem, você tem verbos no mesmo campo semântico, então ter, pagar, comprar. E isso traz uma lógica, né, uma sequência, e também um ciclo, né? Você tem carro do ano, tem TV a cores, então tudo isso traz um ciclo de uma vida de um cidadão comum, que é isso que o Renato Russo critica. Bom, pessoal, agora eu vou falar da coesão referencial. Coesão referencial é aquela que você usa termos que vão remeter a outros e também termos que vão fazer ligações ou até que substituem ou omitem para evitar repetições. Então, aqui eu trouxe 2 trechos que é a elipse no texto. O que é elipse? Omissão de algum termo. Então, estou trancado em casa, não posso sair, papai já disse, tenho que passar. Nesse primeiro trecho, a gente tem a omissão de dois elementos. Primeiro, o pronome eu, né, o sujeito eu. Então, eu estou trancado, ele omite. E aqui em papai já disse, tenho que passar, ele omite a conjunção integrante que, porque teria que ser assim. Papai já disse que tenho que passar, só que para evitar repetição, Renato Russo usa um elemento de coesão referencial que é elipse, omite a coesão que. E aqui a gente também tem a omissão do sujeito várias vezes, né? Um sujeito oculto. Então, fico só pensando se eu vou conseguir, ele omite ali o sujeito eu 2 vezes, sim, eu fico, né? Ele não faz isso, e não posso nem tentar me divertir, ele também omite o eu para evitar repetição, fazer um texto mais coeso. Bom, pessoal, continuando aqui a coesão referencial, né, que ela está bem presente no texto, que ela é muito importante pelo sentido. A gente tem aqui um elemento coesivo muito importante, que são os advérbios. Então, a gente tem, nesse trecho aí, né, não sabe nada de física, literatura gramática, só gosto de educação sexual e eu odeio química. A gente tem os advérbios não nada só, não e nada nessa, de negação, e o só de exclusão. Bom, e essas palavras, elas trazem o sentido no texto de falar para quem está ouvindo, para o leitor, falar: Mano, eu não gosto disso mesmo, e eu não gosto das matérias tradicionais, literatura, gramática, física. O que eu gosto é só de educação sexual. Isso traz um humor no texto, por quê? Porque ele usa o vocábulo só. Eu gosto só disso, que inclusive também pode
significar outra coisa, e não educação sexual. Com certeza, aí a gente tem um sentido implícito, né, na música do Renato Russo, mas vamos seguir aqui com a nossa coesão referencial. Então, além disso, né, desse humor que ele traz com esse advérbio só, a gente tem aqui no trecho eu odeio química, essa conjunção coordenativa aditiva e, ela tá trazendo o sentido, além de conectar e ligar as informações, ele reitera. Então, ele não gosta de não saco nada de física, né, literatura gramática, mas ele odeia química. Então, se fosse fazer um ranking, química estaria no primeiro dele odiar. Então, ele repete isso várias vezes. Então, e eu odeio química, ele traz esse sentido. Agora, para finalizar, vou propor umas reflexões sobre a importância da coesão no texto, né? Então, a gente percebeu vários elementos de coesão, né, no texto do Renato Russo. Primeiro, uma coesão reconhencial, que ele repete, né, química, química, e você tem que passar no vestibular, você tem que passar no vestibular. Se ele não usa esse recurso, a gente não vai entender que o ódio dele realmente é ainda maior pela química, e a gente não sente a pressão que ele sofre com o vestibular. Se ele não tivesse a coesão referencial, não teria elipse. Se ele não soubesse disso, ele não teria elipse, teria uma repetição exacerbada do sujeito eu e de coesões, de conjunções integrantes, que, né, naquele trecho que eu citei para vocês. Além disso, a gente tem elementos catafóricos, anafóricos, que tornam o texto bem coeso, porque a gente tem a ligação, né? Então, pessoal, sem a coesão sequencial também, a gente não consegue fazer sequências lógicas de acontecimentos, o texto perde sentido, ele fica meio sem sal mesmo, fica perdido. Então, trazer coesão é trazer um texto com sentido completo, uma coisa que você consegue ler e interpretar, tá bom? Então, o texto sem coesão ficam atrofiados, fracos, e aí não tem uma interpretação, assim, correta e completa, tá bom? Gente, Exatamente. terminamos por aqui. Muito obrigado por assistir. E vejam os outros vídeos do nosso canal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau!